nome de Jesus. E os que creem digam: louvado seja Deus. Amém? Diz assim, Lucas capítulo 4, versículo 31. Desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia. Lucas 4, 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Eu quero ficar por aqui. Observe uma coisa. O que é uma palavra de autoridade? É uma palavra que vai em direção a uma ordem. Nós temos as autoridades da justiça na terra, que quando eles dão uma ordem, a pessoa deve obedecer. Se a pessoa não obedecer, isso se torna um desacato às autoridades. É assim ou não é? No mundo espiritual é a mesma coisa. Deus, ele já ordenou a sua vitória. Deus já decretou a bênção dele na tua vida. E se o mal querer continuar, isso é um desacato à autoridade. Então Deus, ele já ordenou que você vença em nome de Jesus. Deus quer que você guarde a palavra de autoridade dentro de si. Repita comigo: eu tenho a palavra de autoridade dentro de mim. Então olha para mim, igreja, preste atenção. Você sabia que Satanás, ele afronta as pessoas? Mas ele afronta como? Como é que o diabo afronta uma mulher ou um homem? O diabo precisa da boca de alguém. O diabo nunca vai te afrontar apenas em espírito, porque você não vai ouvir. Mas ele vai usar a boca de alguém carnal para poder falar para você. Então, muitas das vezes, quando alguém lhe ofende, lhe xinga, quando alguém lhe trata mal, quem está usando aquela boca é o desgraçado do Satanás, porque ele quer tirar a tua paz, ele quer desequilibrar o seu equilíbrio. Diga: está repreendido. Ele quer te ver triste, ele quer te ver chorando. O lugar que tem mais tristeza é dentro de um lar, de uma casa. É o lugar principal que o Satanás usa para atingir suas vítimas, é dentro de casa. Ele usa um parente, ele usa alguém para lhe ofender, para lhe ferir, e aí você chora. Mas eu penso, a casa é de quem? É sua ou é do mal? A casa é sua. Você convidou o mal para entrar, mas ele invadiu. E além de invadir, usa a boca de alguém para lhe machucar debaixo do seu teto. Diga: está repreendido. Gente, isso está errado. Isso tem que acabar. Repita comigo: tem que acabar. Então essa mensagem de hoje é para você assumir a autoridade que Deus lhe deu. Sabe qual é o seu problema? Às vezes o seu problema é que você tem essa autoridade e não usa. O diabo tem autoridade para fazer o mal e ele usa. Tu tem autoridade para fazer o bem e tirar o mal, e às vezes você se cala. Você se cala e o mal abre a boca. Você não diz nada e o mal diz tudo contra ti. Você às vezes fica de braço cruzado e o inimigo abre as garras para tentar lhe ferir. Existem situações que não é você que vai resolver, é Deus. Mas existem situações que não é Deus que vai resolver, é você. Procurar alguém que está lhe ofendendo e dizer a ela as verdades na cara e dizer: olha, eu não aceito que fale isso na minha casa,
Você está errado, está errada, você tem até tal hora para sair daqui. Quem tem que falar isso não é Deus, és tu. E aí você não diz nada e só fica orando. Aí Deus fala: eu te dei autoridade, por que você não usa? Quem percebe o pastor agora? Ah, pastor, eu tenho medo. O medo não é de Deus. A Bíblia diz que Deus não deu para nós espírito de covardia, não. Ele nos deu espírito de coragem. Quer dizer que o diabo pode te ofender e você não pode falar as verdades para repreender o diabo? Tem que abrir a boca e falar as verdades. Doa em quem doer. Você vai escolher ser livre ou vai escolher sofrer? Eu vou lhe dizer uma coisa: ou você luta ou você sofre. Está na tua mão. Deus te trouxe aqui para te dar essa autoridade. Você tem que usar, você não usa? É igual a pessoa está cheia de frio, ela tem um casaco e ela não usa o casaco, fica no frio, vai ficar doente, vai perecer. Assim é o que Deus está falando hoje para ti. Tu tem autoridade, está machucando, está lhe ferindo, está doendo, você tem que abrir a boca, não para ofender, mas para dizer a verdade. Diga louvado seja Deus. Eu me lembro quando o profeta Samuel estava com pena do rei Saul. O rei Saul, ele desobedecia a Deus. O rei Saul era rebelde. O rei Saul não tinha mais compromisso com o Senhor. E a Bíblia diz que o profeta Samuel estava com pena de Saul. E Deus falou assim: ó Samuel, até quando terás pena de Saul, sendo que eu o rejeitei? Olha o que Deus falou para Samuel. Como é que você vai ter pena de um sujeito que eu já rejeitei? Para você entender onde eu quero chegar, todo mundo que ofende o senhor e a senhora são pessoas que Deus rejeitou. Deus rejeitou essas pessoas. Se Deus rejeitou elas, é porque elas rejeitaram Ele primeiro. Se elas estão lhe ofendendo, é porque elas não respeitam Deus, nem respeitam você. Mas você se respeita. Diga comigo: eu me respeito. E eu vou usar a minha autoridade. Quem está percebendo essa mensagem? Então Jesus, ele veio restaurar essa autoridade que a senhora e o senhor têm, mas você não usa. Você tem que usar a autoridade. Você tem que abrir a boca e dizer: olha, eu não gosto disso, não gosto daquilo, estás errado nisso, errada naquilo, eu não concordo com isso. E acabou, e fale mesmo. Quer dizer que o diabo pode usar quem ele quer para lhe machucar, e tu vai ficar assim, chorando, perdendo os cantos? Diga: está repreendido. Está errado, igreja. Você tem autoridade. Você está aprendendo hoje a usar a autoridade. Você está aprendendo hoje a assumir a posição de homem de Deus e de mulher de Deus. Diga glória a Deus. Olha o que Deus está falando hoje para todo mundo aqui. Uma reunião simples, mas abençoada por Deus, para levantar você. Eu sei que para muitos aqui foi difícil vir hoje, foi uma luta, mas valeu a pena. Olha o que Deus está dando para você. Ou seja, a palavra que Deus está lhe dando é uma grande bênção para a sua vida. E Jesus tinha essa autoridade e ainda tem. E Ele quer que você tenha essa autoridade. Diga glória a Deus. Continuando, diz aqui, vamos ler. Lucas 4:32. E muitos se maravilhavam da sua doutrina,
porque a sua palavra era o quê? Com autoridade. Olha para mim, por favor. Domingo passado, acabamos aqui a reunião, terminamos a reunião, o culto, e eu estava indo para casa. E no meio da rua eu fui insultado. Insultaram a mim e a minha esposa. Pessoas nos ofendendo no meio da rua, falando mal, mandando boca, ameaçando. O que a gente fez? Polícia. Chamamos logo a polícia. 11 da manhã a polícia foi no local que a gente fez a denúncia e notificou as pessoas que estavam nos ofendendo. Eu poderia ficar só orando, ó Senhor, me livra do mal, mas não, meu irmão, peguei logo aqui, ó, liguei logo para a polícia. Sabe o que é isso? É usar autoridade. Ó pastor, eu estou a sofrer umas ofensas aí, mas eu só estou orando. Olha, vou lhe dizer uma coisa, liga para as autoridades. Se tu não pode resolver, tu pode ligar, não custa nada. Aí eu já orei a Deus, amém, Deus está ali ouvindo, está me usando para falar, liga para as autoridades. Ou tu vai aguentar isso até quando? Você vai ser saco de pancada até quando? Me responde. Você tem caráter, você tem dignidade, não pode aceitar qualquer um chegar e abrir a língua, a boca e falar de você não, tem que usar autoridade. Levante a mão quem vai usar autoridade, mas é para usar mesmo. Levanta a mãozinha aqui e chora lá em casa e não faz nada. Meu irmão, olha, eu digo, começaram a insultar, eu falei, calma, que já vou tratar do assunto. Liguei logo e falei, venham logo aqui, manda logo a polícia, imediatamente, que eu sou um cidadão de bem, sou uma pessoa correta, e eu não aceito isso. Sim senhor, aí anotaram lá, 5 minutos chegaram, e foram notificar os acusadores. Agora vão ter que provar o que falaram. Então assim agora, foi inventar mentira, agora vai ter que confessar. Se não provar, vai indenizar. Tá vendo? Quem mandou abrir a boca? Eu estava quieto. Eu estou quieto no meu canto. Para que provocou? Tá um ditado que diz, né? Quem procura, encontra ou acha. É ou não é? Eu estava quieto. Começou a picar, mandar boquinha. Falei, ok, já sei como vou resolver essa situação. A autoridade, igreja. Vocês não podem ter medo. Olha para mim, preste atenção. Você serve a Deus. Quem serve a Deus tem que ter coragem. Uma pessoa que diz assim, eu sirvo Deus e é covarde, não serve a Deus nada. Porque Deus não é covarde. Só é covarde quem serve o diabo. Alguém aqui serve o diabo? Sim, pensei. Mas se tu serve a Deus, não é para ter medo não. Não é para ter medo. Cadê a tua coragem? Do que adianta abrir a boca dizendo que confia em Deus e na hora que tem que provar, cadê a confiança? Tem medo. O medo é de Deus? Nunca foi nem será. O medo é do inquilino da cave. Sabe quem é o inquilino da cave? É o diabo, ele mora lá na cave. Está lá embaixo. Você não tem que ter medo, igreja. É o que eu falei, tem coisas que eu resolvo. E tem coisas que Jesus, domingo passado, quem teve que resolver? Foi quem? Eu tive que resolver, é ou não é? Igreja da Vitória de Deus. A salvação é a maior vitória.